Cordiais saudações, meu nome é Policarpo e eu sou hieromonge, ou seja, padre e monge da Igreja Ortodoxa. Bom, hoje eu vim falar sobre os padres da Igreja. No cristianismo, principalmente no cristianismo ortodoxo, todo mundo praticamente conhece os padres da Igreja, porque a Igreja Ortodoxa é a Igreja dos padres. Então sempre nas liturgias sempre se fala dos padres da Igreja. Tem festas comemorando os padres da Igreja. Os padres de Nicéia, os padres dos outros concílios, os grandes hierarcas, né, que são São Crisóstomo, São Basílio, São Gregório de Nazianzo, enfim. Mas os cristãos unidos a Roma, né, que são cristãos orientais, eles também conhecem os padres da Igreja, porque saíram da Igreja Ortodoxa, né? E a própria Igreja Romana também conhece muito, inclusive um Papa Romano, o Bento XVI, ele é um profundo conhecedor da patrística. Inclusive tem um livro dele que ele comentava, né, os padres da Igreja nas suas audiências enquanto ele era Papa. Então ele é um ótimo e profundo conhecedor da patrística. E até mesmo no meio protestante, os padres da Igreja são conhecidos, né? Hoje, muitos protestantes estão descobrindo os padres da Igreja, né? Para eles, novidade, eles não conheciam. Então, protestantes compram aquela coleção verde, né? Da patrística, da Paulus. Um ou outro protestante acaba se convertendo e, né, como eles não têm acesso à Igreja Ortodoxa, eles acabam indo para a Igreja Romana. Que eles identificam algumas coisas ali que eles levam para a Igreja que está, né, na Igreja Romana. E outros protestantes têm os padres da Igreja para tentar encontrar algum liame entre os padres da Igreja e suas opiniões e suas heresias, né? Mas eles não vão encontrar isso. Mas alguns tentam. Mas enfim, os padres da Igreja falaram sobre várias coisas, né? Os padres que são mais conhecidos são os padres do deserto, né? São os padres exicastas. O que se conhece também é dos concílios, mas os padres também falaram da justiça social, né? Então, assim, desde que eu conheci os padres da Igreja, no final da década de 90, eu ainda era adolescente, eu não tenho mais simpatia nenhuma pela teologia da libertação. Eu já tive, né, na minha juventude, né, infelizmente eu era da Igreja Romana e eu nasci no período pós-conciliar, né, pós-Vaticano II. Então a liturgia, já não existia a liturgia tridentina, era a liturgia nova de Paulo VI, uma liturgia totalmente desacralizada, e principalmente na década de 90 era a renovação carismática, né, aqui na minha região bombava, e numa paróquia ou outra você tinha a missa da teologia da libertação, que também não era a melhor, uma missa bem politizada, bem politiqueira, né. Então você não tinha dentro do universo da missa paulina você não tinha uma missa decente. Tinha uma ou outra, né, que eram rezadas por padres devotos, mas não é a mesma coisa que uma missa tridentina. Eu só estou falando isso, né, para falar como cheguei aos padres da Igreja. Na década de 90, no final da década de 90, a Paulus começou a editar os primeiros padres da Igreja, né, os padres apostólicos, os padres apologistas, e aí foi publicando ao longo e está publicando até hoje. Acho que o último volume que a Paulus publicou foi Tertuliano, se não me falha a memória. E ainda eu era adolescente, não trabalhava, então até muitas... Não, trabalhava sim, já trabalhava. Mas não sobrava dinheiro, porque ganhava bem menos que um salário mínimo. Mas eu cheguei a catar latinha, juntar saco de latinha para comprar
volumes dos padres da igreja, né? São Basílio, São Leomagno, me lembro disso, foi no final da década de 90. 98, 99, por aí, se não me engano. Bom, então assim, os padres da igreja eles falam sobre os dogmas da igreja, interpretam as escrituras, né, dão aulas de exegese, falam sobre os sacramentos da igreja, a vida monástica, a virgindade, tudo. Mas também os padres falam sobre a justiça social, né, a justiça social. E esse lado dos padres da igreja pouca gente conhece. Os padres da igreja, eles têm uma veia social muito forte. Eles não toleram a injustiça. Os padres da igreja não tinham nenhum apreço pelos ricos e nem pelas riquezas. Isso as pessoas deveriam conhecer, né? Isso as pessoas deveriam conhecer, os padres principalmente deveriam conhecer, né? Os bispos deveriam conhecer, e eu não vejo bispos, padres, diáconos falando sobre isso, que é um grave erro, né? Todo mundo coloca as irmãs dos padres, falando dos dogmas, louvando a Virgem Maria, claro, tem que se louvar mesmo, porque é a mãe de Deus, porque está escrito, né, e todas as gerações me chamaram bem-aventurada, né, e fala das orações, tudo isso é muito válido. Mas os padres da igreja falaram também da justiça social. Também atuaram neste mundo para transformar neste mundo um lugar mais cristão, mais fraterno, um lugar mais digno de Jesus. Tá? Então os padres da igreja falaram muito. E assim, os sermões, os escritos dos padres da igreja, nada ficam devendo aos socialistas, nada ficam devendo a Karl Marx, né, do marxismo, nem a Engels, nem a Kautsky, nem do Partido Social Democrata, da Rosa Luxemburgo. Não fica devendo nada a ninguém, não fica devendo nada aos anarquistas, nem a Bakunin, nem a Proudhon, nem a Malatesta. Os padres superam toda essa gente que eu acabei de falar, que não era cristã. Bom, e aí eu quero ler, né, alguns textos dos padres da igreja, que é uma coletânea, foi editado, né, na década de 1980 pela Teologia da Libertação, mas um livro não é da Teologia da Libertação. É uma antologia, é uma coletânea dos padres da igreja, foi feito em 1980. Esse livro aqui é um livro raro, tá? Que é uma coletânea, inclusive tem as indicações aqui dos padres da igreja, que está na Migni latina e na Migni grega. Então, ninguém precisa recorrer à teologia da libertação. É só recorrer aos padres da igreja. Só isso. Então, a igreja que se requer patrística precisa obedecer, ler os padres da igreja e ver o que eles pensavam sobre as riquezas, sobre os ricos, sobre as injustiças sociais. Né? Os cristãos que amam os padres da igreja precisam ler este livro ou outras coletâneas onde os padres da igreja criticam os exploradores desse mundo. Então eu vou ler aqui, vou ler algumas coisas aqui aleatoriamente dos padres da igreja. Vou ler aqui um sermão de São João Crisóstomo, que está na Migni grega 58, 592. Homilia sobre o Evangelho de São Mateus. Espetáculo miserável. Depois de trabalhar durante todo o inverno, depois do gelo, das chuvas e das vigílias, tem de se retirar com as mãos vazias, e ainda por cima cheios de dívidas. E mais do que pela fome, mais do que por tal fracasso, os infelizes temem e tremem diante das torturas dos administradores, dos comparecimentos aos tribunais, das contas que lhes são pedidas, dos suplícios a que são condenados, das cargas cruéis que lhes são impostas,
Quem poderá descrever os negócios que se fazem com eles, os tráficos vilipendiosos a que são submetidos? Enquanto seus ramos enchem lagares e celeiros à custa do trabalho e do suor daqueles infelizes, não lhe sendo consentido levar para casa nenhuma parte ínfima, todo fruto se destina a encher seus tonéis de iniquidade, e a troco disso pagam uma única moeda ao trabalhador. Este foi um sermão de São João Crisóstomo. Aqui uma homilia de São Basílio, grande padre da igreja, que a igreja ortodoxa venera muito, assim como venera São João Crisóstomo também. Então vamos lá. Nem servo, dizem, nem senhor, mas livre. Maravilhosa estupidez e miserável audácia daqueles que falam assim. Que haverei de deplorar mais, sua ignorância ou sua blasfêmia? Pessoas que desonram a doutrina acerca de Deus com ensinamentos de homens se empenham em transferir para a natureza divina e inefável um costume terreno que reconhece diferença de dignidade e não leva em conta que entre os homens não há ninguém escravo por natureza. Foi assim que os homens tiveram que se submeter ao jugo da servidão por opressão tirânica. Por exemplo, os prisioneiros de guerra ou aqueles que foram reduzidos à escravidão pela fome. Sermão de São Basílio. Homilia de São Basílio contra os ricos, que está na Migne Grega 31.297. Por causa da riqueza, os parentes desconhecem a natureza. Os irmãos olham uns para os outros com olhares criminosos. Por causa dela, os desertos estão cheios de assaltantes, os mares cheios de piratas, as cidades de impostores. Quem é o pai da mentira? Quem é o artífice da falsa acusação? Quem engendra o perjúrio? Por acaso não é a riqueza e a ânsia em adquiri-la? O que acontece com vocês, homens? Quem transformou seus próprios bens em emboscada contra vocês mesmos? A riqueza é um auxílio para a vida. Por acaso não se tem empregado o dinheiro como instrumento de males? E aí está alguns dos sermões dos pais da igreja contra os ricos, contra as riquezas. Vejam, os pais da igreja não poupam os ricos e nem as riquezas. Bom, é isso aí, e fui. E que Deus abençoe a todos vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.